Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Escola em Voz. Estamos muito felizes com a sua companhia, que não é de agora, né? Você já vem acompanhando o nosso canal já há algum tempo. E se você ainda não fez a sua inscrição, por favor, inscreva-se. Também ative o sininho para as notificações. Essa é uma forma de você receber constantemente a atualização dos nossos temas. Lembrando que toda semana tem um episódio novo. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais, fazendo lá, né, a sua inscrição, nos seguindo, né, e acompanhando o nosso trabalho. Rony Bashi, hoje nós vamos falar sobre um dos temas que desde que nós começamos a tramar aqui os bastidores do Escola em Voz, a gente sempre pensou no espaço das bibliotecas. Só que, meu amigo, nós precisamos saber o que está acontecendo com as bibliotecas escolares. Está na hora de nós descobrirmos alguns motivos que estão fazendo com que as bibliotecas, em algumas escolas, obviamente, algumas escolas, elas estejam praticamente desaparecendo, sumindo, sucumbindo. O que está acontecendo? Seja bem-vindo, meu caro amigo, meu irmão. Não irmão de estrada, porque acho que teu irmão de estrada está ao teu lado, porque eu nunca peguei estrada contigo. Olá, Anderson. Tudo bem com você? Tudo certo? Estamos Maravilha. aqui, mais um episódio do Escola em Voz. Hoje, um grande prazer de receber um irmão de estrada, e é realmente um irmão de estrada, mas um irmão de vida também, pelas histórias, pelo pouco que nós nos falamos, pelo pouco que nós nos encontramos, porque nós acabamos nos encontrando pouco, mas com uma cumplicidade tremenda e sempre com boas conversas, com boas discussões, e é sempre um prazer poder encontrá-lo. E hoje, dentro desta polêmica que você traz aí, algo que a gente já vem pensando. Polêmica! Polêmica, assuntos polêmicos, gostamos de assuntos polêmicos. Dentro desta polêmica em torno das bibliotecas que nós vamos discutir nas escolas e da pessoa do bibliotecário, nós trazemos aqui nada mais nada menos do que o chefe do departamento do curso de biblioteconomia da Universidade Estadual de Santa Catarina, Nossa a querida nossa UDESC, Desk. professor Dr. José Cláudio Morelli Matos. Seja muito bem-vindo ao Escola em Voz, professor. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Anderson. Prazer muito grande estar aqui com vocês, participar desse momento em que a gente vai discutir biblioteca, que é a vocação do nosso curso, né? E espero que a gente possa esquentar um pouco essa polêmica e acrescentar aí alguns elementos para essa discussão que possam envolver a comunidade de leitores, de usuários das bibliotecas, de profissionais da informação e da biblioteconomia e a comunidade educacional, escolar também, numa reflexão que possa iluminar, acentuar, intensificar essa busca por soluções para o melhor uso da unidade de informação dentro da escola, né? Exatamente. Sabe, professor, que as bibliotecas escolares, Rony e professor Zé Cláudio, né, como os amigos lhe chamam, elas sempre foram centros de conhecimento, de imaginação, centros de pesquisa, né? Quem de nós aqui não fez o uso da biblioteca nos seus períodos escolares, né? Como realmente o centro em que a maior quantidade de informação da nossa época estava lá. Uma das coisas que eu mais amava, e confesso a vocês que eu meio que cruzei por um caminho que me apaixonei muito, que foi o jornalismo, né? E na minha escola fiz o jornal da cidade, ali da cidade, da escola, né? Do Grêmio Estudantil, e sempre muito envolvido com o jornalismo, foi em função do jornalismo que eu encontrei na escola. Por quê? A biblioteca, na época, tinha a assinatura dos principais jornais diários da nossa região. E tinha também lá algumas capas históricas guardadas dentro do acervo, né? Então, assim, você não tinha, naturalmente, né, espaços em nuvem, tecnologia. Então, você tinha, na verdade, o material propriamente dito físico, né? Que é onde você tinha. E poucas pessoas tinham esse material através da Barça ou da Britânica particular, né? Também fosse uma fórmula de você conseguir ter conhecimento em casa.
Mas as bibliotecas hoje, elas estão passando por uma situação alarmante no Brasil, né? A gente percebe claramente, basta você pegar qualquer escola hoje, e especialmente escolas do regime estadual, né? Mas você vai encontrar aí situações em que você vê a biblioteca fechada, um mau uso, né? Talvez, muitas vezes como depósito de livros, uma biblioteca sem um profissional. Então, eu entendo que o que nós vamos trazer hoje aqui nessa situação é justamente isso, né? Discutir algumas questões que possam nos ajudar a compreender assim, ó, por que parece que o brasileiro não gosta das suas bibliotecas, não cuida das suas bibliotecas, né? Especialmente em algumas redes de ensino, né? Por que não cuidam? Por que a biblioteca ela é vista muitas vezes como um espaço que pode servir para tudo, menos para a sua finalidade na qual, né? Inclusive a própria BNCC traz, né? E tantas outras pesquisas e documentos trazem a função da biblioteca. Mas, Rony, como é que poderíamos começar falando de que você sugere assim, ó? Eu tenho uma sugestão, eu tenho um ponto. A gente tem vários pontos aí para discutir em torno disso que tu trouxe. Vamos aproveitar que o especialista tá aí, vamos colocar Lógico, ele né? na berlinda. É a pessoa certa, com certeza, para poder trazer esse debate à tona. Mas eu lembro do Twitter, quando era Twitter, o atual X, né? Quando era T mesmo. E quando ele se fixou aí popularmente entre os jovens, era a rede dos 140 caracteres, né? A rede da informação em 140 caracteres. E isso traz uma realidade que acompanha esses jovens e essas gerações que vieram posteriormente, que é uma geração da velocidade da informação, a informação rápida, né? A informação Instantânea. que vem de uma forma instantânea. E com isso, obviamente, a gente também começa a enxergar que tem um detrimento de profundidade, de aprofundamento de conhecimentos que poderiam ser tratados com mais intensidade, com mais profundidade, com mais pesquisa, por exemplo. Zé, tu acha que essa velocidade de informação ela confronta com essa profundidade de conhecimento? Como é que a gente vê? Os jovens estão priorizando essa velocidade de informação? Isso pode ser um dos motivos de você procurar mais um meio digital, uma tela, do que uma biblioteca propriamente dita para poder buscar ali a solução, a informação, enfim, aquilo que ele deseja? Olha, essa é uma pergunta muito bonita, problemática aí que dá para escrever uma tese de doutorado, né? Provavelmente algumas já foram escritas com um assunto parecido. Mas assim, nós passamos por uma mudança civilizatória irreversível, muito profunda, que foi a revolução digital. Chama explosão informacional, ou revolução informacional, ou revolução digital, que foi o quê? O advento das tecnologias de informação e de comunicação, computador, internet, computadores ligados em rede, produzindo uma representação do conhecimento humano que a gente pretende que fosse acessível facilmente e que tivesse todo o conhecimento humano na palma da nossa mão. E essa foi a promessa que a gente ouviu nos anos 90, quando chegaram os primeiros telefones celulares. Tu eras criança ainda quando isso aconteceu, né? Não, Obrigado, adolescente. obrigado. Adolescente, Zé. Mas eu que sou um velho lembro que os celulares começaram a chegar na mão das pessoas e quando essa conectividade começou a dar seu resultado, ali nos anos 90, o lema era esse: todo o conhecimento humano na palma da nossa mão. Ali é um clique de distância. E a gente imaginava que isso ia causar uma revolução na racionalidade, na discussão pública, na maneira como as pessoas tomam decisões, exercem a cidadania. E nós observamos, nos últimos 30 anos, mais ou menos, que não foi bem assim que a coisa aconteceu. As previsões de uma era da inteligência e do conhecimento, elas, em parte, se concretizaram, porque a gente realmente tem uma produção de conhecimento muito maior do que nunca teve. Mas é um conhecimento que não está sendo visitado por mais gente. E a gente percebe um grande desinteresse da juventude em relação à leitura de livros, por exemplo.
Talvez a pergunta que a gente pudesse fazer é, tá, mas agora tem que ler livro? Já que tem tanta mídia, tem tanta coisa, não dá para fazer outras coisas? Né? Aproveitando, professor, você lembra que bem nessa época, uma das maiores ondas que foi justamente nesse período, logo após, né, a tecnologia ali era 486, né? Windows Sim, o 4, 286, 386, 486 e 486. depois o Pentium. Isso. Então, bem nesse período que a revolução da indústria da literatura, das enciclopédias, materiais didáticos, enfim, pegar toda a indústria gráfica em torno da literatura escolar ou literatura normal, vamos chamar dessa forma. Que eram os CDs. Uhum, sim. Ah, não. Agora, junto, você ganha um CD. Com tudo que tá aqui, vinha um CD grudadinho Quem nunca, né? Um CD do na- Almanac Abril, um CD. da Barça. Exato. Ele vinha grudadinho na contracapa, lembra? Sim. Foi a grande... né, aquilo foi, assim, um momento disruptivo. Né? Nem tão disruptivo, né? Porque não substituiu completamente. Mas, assim, parecia assim que a coisa ia... Né? Mas, assim, a E intenção às vezes era boa, né, Zé? E muita gente que comprava não tinha o computador. Já estava confiando no artefato, mesmo que não tivesse o meio para rodar, né? Mas, assim, o que eu ia dizer e talvez contribua com a nossa reflexão é o seguinte: já foi anunciado o fim das bibliotecas nessa época. Anos 90, o pessoal dizia: meu Deus, as bibliotecas vão se tornar desnecessárias nas escolas, por exemplo. Por quê? Porque o professor tem um kit multimídia na sala de aula, para que ele precisa ir para a biblioteca? E aí a profissão de bibliotecário como é que fica? Vai ficar todo mundo desempregado, não vai mais precisar ter faculdade de biblioteconomia. O que a revolução industrial, o que a revolução digital, o que essa transformação digital revelou nos últimos 30 anos é que a biblioteca se reinventa. Ela se redefine, não tanto como um estoque de uma informação que de outro jeito eu não encontraria, mas como um serviço. E é o que eu gostaria de propor, aliás, em tudo que eu vou dizer daqui para frente, eu vou insistir nisso. A biblioteca é um serviço informacional que demanda saber especializado, um conhecimento técnico-científico para ela ser posta em funcionamento e que envolve o aparelhamento, o empoderamento das pessoas para ter contato com o conhecimento registrado. Até porque não é todo, ou muito menos, cada vez menos pessoas estão sabendo consumir o equipamento registrado. Exatamente. Então, a promoção do acesso da pessoa à informação passa por competências como, por exemplo, saber fazer uma busca, saber montar um termo numa busca para poder botar num banco de dados e vir exatamente o que tu está procurando. A formação de hábitos. E nisso o bibliotecário tem uma função grande a desempenhar, de participar do atendimento ao usuário do serviço de informação, para que ele possa desfrutar do conhecimento humano registrado, seja digital, seja impresso, de uma maneira cada vez mais hábil, competente, desenvolta, que é o que a gente sonha. E o professor acha assim que dentro desse contexto, né, como é que nós poderíamos equilibrar, né, isso que o Rony trouxe, né, que o uso da tecnologia, né, quando a gente olha ali, poxa, vamos lá, eu fui lá no tempo, resgatei o CD-ROM, né? O CD-ROM foi um acontecimento dentro do ramo que nós estamos discutindo aqui, certo? Aí, na sequência, vieram as bibliotecas virtuais. Eu imagino, na minha concepção, que isso está meio na sequência, se eu não estiver errando aqui a ordem das coisas. Mas como é que você acha assim, professor, nós poderíamos equilibrar esse uso da tecnologia, que, não, como você falou, é irreversível, nós não temos como negar, e seria, claro, que bizarro a gente negar que os equipamentos estão ali, a gente tem que usar. Mas esse equilíbrio entre o uso da tecnologia e também a leitura e a pesquisa em livros físicos, né? Porque são propostas diferentes, né? E claro, farta a pesquisa que já comprovou que o livro físico ele tem
uma importância cognitiva, significativa, que a tela não substitui, né? Mas isso, claro, é você que é o especialista, né? Olha, minha proposta, e aí quando eu digo minha, ela não é original, ela não nasceu minha, é uma proposta assim, do panorama científico nesse assunto, é que a gente não tem que considerar a leitura, essa leitura paciente, cuidadosa, essa leitura atenta e desenvolta, a discussão sobre temas de leitura, a gente não tem que considerar isso como o outro lado, como um oposto da tecnologia digital. Como se fosse dois lados de uma gangorra. Mas muita gente faz isso. É. Muita gente põe em lados opostos como se fosse uma Isso, gangorra. A maioria, como né? se o livro fosse uma coisa histórica, tradicional, até ultrapassada, o livro de papel. Sim. E aí o Kindle, né, ou o CD já foi, ou o arquivo digital, o vídeo, fosse a versão atual. E, portanto, o livro está em extinção. Então, se a gente considerasse isso como uma hipótese, será que o livro está em extinção? A gente deveria olhar para ver os sinais de extinção do livro. Não tem nenhum sinal seguro de que o livro esteja em extinção. Ao contrário, a publicação de livros impressos, de livro físico, tem aumentado a cada ano. A gente está vendo editoras abrindo, e as editoras que já existem abrindo novas linhas editoriais, novas políticas dentro do seu repertório. Você vai numa livraria de aeroporto, que é um dos meus passatempos prediletos em voos, você fica impressionado da quantidade de obras, enfim, temas e conteúdos. Questionáveis ou não? Questionáveis ou não, mas que sobre o mesmo tema, assim, de pessoas que eu vou dizer uma coisa para você, que talvez em, perdão, 2 ou 3 décadas passadas não seriam aceitas nas principais editoras, né? Então acho que a democratização até da publicação, da autoria, ela tá maior, né? E a publicação ela tá mais acessível também economicamente. Hoje você consegue produzir um livro até de própria autoria e financiar ele 100% com recurso próprio na faixa de 30, 40 reais. E editar ele por demanda. Né? Imprimir por demanda, imprimir sob demanda, É. acontece muito. Eu queria mencionar 2 exemplos, porque aí ao invés da gente ficar apenas falando em caráter geral e teórico, às vezes um exemplo da vida real ajuda aos nossos espectadores a entender um pouco melhor a situação como ela acontece na prática. Eu estou orientando um mestrado de uma estudante da UDESC, que é bibliotecária do IFPR, Campus Paranaguá. Aliás, um abraço aí a toda a equipe do IFPR, né? E ela está fazendo uma pesquisa sobre a taxa de empréstimo do acervo literário. Vamos lembrar, o IFPR oferece cursos técnicos e tecnólogo. Isso. E o ensino médio superior, técnico, tecnólogo. Mas tem o acervo de literatura. Que compõem essas grades desses cursos. Não, literatura... o acervo de literatura que está nas bibliotecas. Okay. E aí, ela quer que as pessoas emprestem literatura e leiam literatura. Quer formar leitores literários no meio da clientela do IFPR. Ela criou um grupo de leitura numa plataforma digital, que é a Goodreads. A Goodreads é uma rede social para leitores. Ela escolheu essa rede social por causa da facilidade de operação técnica. Tá. Mas poderia escolher uma outra brasileira. Tem outras também. Tem uma brasileira chamada Scoob, que significa books, ao contrário. A Scoob muita gente conhece, a Goodreads menos. E aí dentro da Goodreads ela criou um clube de leitura, divulgou entre os alunos entraram no clube e ali eles começam a desenvolver interações sobre o que eles leram, fazer sugestões, e ela montou um calendário de encontros do clube de leitura, tudo virtual, tudo pela internet, tudo online. Então o pessoal vai no acervo, empresta o livro, lê, vai para a reunião do clube para discutir sobre o que leu, para levantar problemáticas interessantes que tem a ver com a sua realidade social, que tem a ver com a sua vida comum, que tem a ver com as disciplinas que estão cursando. E é isso com a orientação, com o apoio da equipe de professores e com a equipe do próprio IFPR,
não tem limite para o que pode ser atingido ali em termos de resultado. É um projeto que pode se tornar alavanca para inúmeros outros. Mas por que eu mencionei isso? Porque é uma combinação bastante equilibrada e harmoniosa entre a concepção de livro físico, impresso, e uma estrutura digital de alta velocidade, de alta interconectividade entre as plataformas, que garante que aquele conhecimento, aquela discussão fique registrada na forma de comentários ou de conversas e pode ser acessada. Então, cada rastro que um leitor deixa no grupo sobre um livro que ele leu pode ser repisado por infinitos outros leitores que se interessam pelo mesmo assunto. É uma maneira de ligar as pessoas que nunca se viram. E que talvez pelo tempo moderno, Que por só a internet distanciamento, deslocamento, se fosse fazer apenas presencial, muitos iam nem comparecer, enfim. Então, essa praça pública de encontro, né, esse No bate-papo digital. no digital. Por isso, a minha sugestão seria essa para todo mundo que se defronta com essa dificuldade entre o livro físico, o acervo físico e os recursos tecnológicos. Essas coisas se interpenetram e elas se coordenam, se harmonizam. Não precisa brigar, não precisa. A gente não precisa extinguir a biblioteca física, física. não deveria extinguir a biblioteca física só porque a gente tem a multimídia digital super conectada e veloz. Na verdade, essas coisas se acrescentam no repertório cada vez maior. Mas eu te faço uma pergunta para vocês dois. Vou começar pelo Rony, tá? A quem interessa esse discurso do fim das bibliotecas? Porque existe assim, muitos falantes sobre esse assunto. Não é de agora que a gente ouve isso, até de pessoas próximas, né? A quem interessa, assim, né, de abraçar a bandeira do digital, do tecnológico, como substituto definitivo, e aí não vamos mais comprar livro, porque a biblioteca, ela se nutre de projetos, de um profissional e de material. Se eu diminuo os projetos, ou se eu diminuo o repertório, ou se eu extingo o profissional, é uma forma de eu ir desnutrindo ela até ela desaparecer. Mas a quem interessa isso? Quem é o falante disso? Ou quem são os falantes? Eu acho que não tem um falante, eu acho que tem uma questão social envolvida nisso. E aí eu vou falar pelo meu mundo, né? De educação básica, por onde eu circulei e pelas coisas que eu vi. Mas, veladamente, eu sempre enxergava que a biblioteca era vista de uma forma até preconceituosa dentro de escolas. Por quê? Primeiro ponto que eu enxergava e que eu via comentários vivos dentro das escolas. De assim, o professor não dá mais para dar aula, ele não cabe mais em sala de aula, a prática pedagógica dele já não é mais a assertiva ali com aquela turma, mas a gente não vai demiti-lo, vai para a biblioteca. Então, isso não foi uma vez que eu vi várias vezes, de a biblioteca ser um alvo de meio que uma espécie de depósito de pessoas profissionais que não pode mais estar em cabiam sala de mais. aula. E aí, o destino normalmente era a biblioteca. Então, eu já vejo que havia uma condição, né, e aí dá para a gente divagar se é uma condição financeira para diminuir custo, se é uma condição de não querer botar o profissional para fora ou reaproveitá-lo, mas de uma forma errônea, de uma forma errada, né? Tirando o espaço de um profissional qualificado que deveria estar lá dentro, né? E que a gente vê a dificuldade de ter. Eu acho difícil encontrar uma biblioteca que tenha realmente a pessoa do bibliotecário ali dentro, trabalhando Podemos fazer o seguinte, ó, você que está assistindo é de escola, em qualquer lugar desse país, desse lindo planeta, se a sua escola tem um bibliotecário de verdade, Escreve aí. escreve aí. Se a tua escola não tem, escreve também, não tem problema, é um espaço público Acho que vai ser mais democrático. fácil os que têm escreverem. Quem não tem não vai escrever, né? Não vai escrever, a não ser que seja da rede pública de ensino. Mas você atribui então o fato
Tem essa questão das pessoas, das né? que não são. E das gestões. Mas eu por ainda conta- acho que tem falantes que se interessam pela biblioteca diminuir. Mas tudo Aí bem. vamos Mas ouvir a tua opinião por último aí para saber sobre isso. Mas assim, eu acho que é uma série de fatores que acabam fazendo com que a biblioteca acabe sendo discriminada nesse sentido, né? De não ser olhada como uma prioridade. E é uma preocupação, né? Um desses fatores é o fator humano, o outro fator é o fator de investimento propriamente dito, de manter uma estrutura que na grande maioria das vezes, e aí também erradamente, né? Como o Zé muito bem observou, era para ser uma junção integrativa que você pensa que a informação disponível em dispositivos que te dão uma conectividade rápida, que te dão uma informação, uma resposta rápida, vão trabalhar de forma integrativa a uma biblioteca, que isso vai fazer com que as pessoas busquem uma intelectualidade maior e utilizem mais dos recursos para poder ter informação, quando na verdade a gente hoje tem problemas de saúde pública com gerações mais novas que acabam tendo problemas de cognição por conta de exposição a telas, né? Então tem esse lado também. E aí vai a falta de incentivo de um poder público, vai a falta de se investir efetivamente no profissional que precisa estar atuando, falta uma mobilização, talvez, da classe, né? Que eu não sei se tem força para isso, em função de números mesmo, mas talvez uma mobilização social da educação, das pessoas que trabalham com educação, principalmente os bibliotecários. Então, uma movimentação de classe forte por parte dos trabalhadores para se exigir isso, né? Então, falta uma mobilização social. E aí vão se acertando, vão se acomodando essas melancias conforme você tem menor custo, maior lucro, né? Menos trabalho aqui é mais cômodo, aqui ninguém vai me incomodar, então vamos deixar fechada lá, porque a galera tá usando o celular e tá tudo certo. Então, é uma junção de várias coisas para um setor importantíssimo que acaba perdendo força justamente por não ter essa valorização, né? Então, Professor, eu não diria que existe Um falante? alguém que quer um falante, mas existe que tem vários falantes e vários atores nessa história. nessa pegada. Professor, Zé, e aí? Tem ou não tem esse falante? Olha, eu me senti tentado a falar um pouco do ponto de vista político, né? Falar assim do cenário de uma população que lê mais e melhor e de uma população que lê menos e pior. E como na atmosfera do poder em sociedades democráticas, onde a opinião pública define o rumo de um país ou de um estado, tu tem um público que lê menos e, portanto, questiona menos, gera um clima muito mais favorável ao controle social. Mas eu não gostaria de entrar nesse campo tanto quanto eu gostaria de entrar na esfera da gestão. Falar de gestão escolar, né? Então, uma escola particular é uma empresa. Ela tem uma equipe que planeja, organiza, executa e depois avalia os resultados daquele trabalho para poder realimentar o trabalho. Qual é o objetivo de uma escola particular? Entregar qualidade em troca de pagamento de mensalidade ou de número de matrículas. Então, assim, número de alunos matriculados e a procura pela escola, a procura do cliente pelo serviço educacional é uma realidade de todas as escolas que não são da rede pública. E isso nos leva a um conceito muito importante para todas as empresas, que é o conceito de competitividade. Legal? Certo. O que eu gostaria de propor? A biblioteca escolar da escola pública também deveria se guiar por um padrão de competitividade. Porque aí ela não compete com outras escolas pelo lucro, mas ela compete com outros serviços informacionais ou com outros recursos da escola, pelo quê? Pela presença do leitor,
por recursos que são distribuídos, né? Então, assim, uma escola tem uma opção entre colocar um ar-condicionado na sala de aula ou renovar a coleção de livros. É uma decisão de gestão e tem a ver com qual delas vai melhorar a aptidão competitiva daquela escola para aquela comunidade. Então, se a gente pensa do ponto de vista da competitividade, agora usando o exemplo da biblioteca escolar, da escola particular, para a gente visualizar a situação. A coordenadora recebe uma família que está querendo matricular o filho na escola. Ela leva ou não leva na biblioteca? Depende da biblioteca. Se tu tem uma biblioteca ali bem montada, com um profissional capacitado, uma biblioteca frequentada pelos alunos, que tem um projeto de ação cultural, ou que tem um projeto de incentivo à leitura, ou que está conectada com as disciplinas do currículo, a primeira coisa que a coordenadora vai fazer é levar a família na biblioteca, porque a biblioteca é uma vitrine de competitividade do valor que está sendo entregue por aquele serviço educacional, incluída a biblioteca. Mas se for uma biblioteca que tem lá um professor readaptado, ou que está trancada, que não tem ninguém, com acervo desatualizado, com um espaço físico descuidado, aí a última coisa que a pessoa deveria fazer é querer levar a família de potenciais Esse seu clientes da exemplo é biblioteca. formidável. E é exatamente Então, isso assim, que acontece. a visão de gestão da escola, que vê o serviço de informação, vou chamar a biblioteca de serviço de informação aqui, de brincadeira, porque embora seja um serviço de informação, mas apenas para enaltecer esse aspecto. Biblioteca não é o lugar dos livros guardados. A biblioteca é um serviço de informação que tem que estar vivo no cotidiano da instituição. Se a biblioteca é um serviço de informação que está vivo no cotidiano da escola, que participa do conselho de classe, que participa do planejamento, que participa do processo pedagógico, ela se torna um recurso de trazer valor. E esse tipo de visão da gestão escolar é que aumenta a competitividade, não da biblioteca, mas da escola inteira. Então, o gestor que tem essa visão estratégica do serviço que ele está oferecendo, ele vai investir na biblioteca. Porque de muitas outras coisas que ele pode gastar, a biblioteca é bem barata. Ter uma biblioteca numa escola sai barato. Comparado, por exemplo, com a folha de pagamento de um corpo docente qualificado. Ou na construção de um ginásio de esportes. Né? Ou na realização de eventos anuais. A biblioteca, comparado com outros gastos de uma escola, é barato. E aí querer fazer economia diminuindo biblioteca, trocando a biblioteca por um banco de dados, né, trocando o profissional bibliotecário por uma pessoa readaptada que não tem formação específica, não é uma boa economia. É uma economia que baixa a qualidade. Pensa num restaurante. Né? Tu para de servir uma sobremesa que foi feita com um creminho que foi batido ali pelo cozinheiro para servir um negócio industrializado, lá uma gelatina de caixinha. Tu acha que está fazendo economia, mas o cliente está vendo que o serviço está caindo a qualidade. Biblioteca se aplica, acho que é a mesma... Essa questão do mesma planejamento, eu anotei aqui. De novo, gostaria que quem estivesse nos assistindo que diga, comente. Eu duvido a escola, por mais top que exista, que o bibliotecário ou a bibliotecária da escola tenha sido convidado ao planejamento anual. Duvido. Duvido que a bibliotecária tenha sido convidada ao planejamento anual. Inclusive, eu cito aqui escolas que eu admiro, são até proprietários amigos e tudo mais. Vou pegar um exemplo clássico. Nós temos as leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, correto? Inclusive, cometeu uma gafe, né? Colocou uma literatura que depois se percebeu que não havia produção... Acessibilidade para literatura e teve que trocar. Teve que trocar uma das obras, né? Mas uma gafe porque deveria ter sido feito uma análise com antecedentes. Mas vamos lá. Você oferece, por exemplo, o ensino médio com foco em aprovação no vestibular da Universidade Federal, do seu estado. Certo? E você lá, na hora da matrícula, você traz essa narrativa para a família. Não, nós temos aqui ótima aprovação na Universidade Federal, etc e tal, apresenta os números e tudo mais e tal. Então, se você é um especialista em ensino médio com essa vocação, isso tem que estar conectado com a tua biblioteca.
Então, saindo as leituras obrigatórias, as que estão disponíveis para compra e para completar o acervo, têm que ser adquiridas rapidamente. Porque você vai ter uma população de consumidores dessa literatura, que é os alunos do fechamento do teu período de educação básica, que são os egressos, que são os vestibulandos daquele ano, e que vão precisar do aporte da escola, do suporte da escola, nesse quesito. E você entra em muitas escolas e não encontra lá a área, por exemplo, do vestibular, onde estariam já, de maneira organizada, as leituras que são as obrigatórias, aquelas que já foram anunciadas no edital. Ó, vai cair, o conteúdo da prova vai ser sobre essas literaturas. Então, já adquire algumas unidades para poder oferecer chance dos alunos se prepararem. Quem puder comprar individualmente compra, mas a escola tem que oferecer. Mas existem as literaturas clássicas que são comuns no Enem, que são comuns nos principais concursos e que muitas vezes não estão disponíveis Mas tu sabe, ali assim, na. ó, eu vou te pedir perdão por interromper, mas a gente faz uma autorreflexão, né? Porque eu trabalho numa escola. Eu sei a minha realidade lá. E a minha realidade não é boa para a biblioteca. Eu sei, eu tenho consciência disso, mas eu já tenho um caminho a seguir lá para mudar essa história. Mas eu penso o seguinte, eu acho que quando tu fala que é o serviço de informação, tu abre a mente das pessoas. As pessoas não atrelam a biblioteca ao serviço de informação. Né? Quando tu fala a questão do livro do vestibular, que tem que estar lá disponível, me veio à cabeça o quê? Pô, mas os alunos estão procurando os resumos, o aluno está assistindo uma peça de teatro que representa a peça do vestibular, o aluno está buscando uma alternativa para fugir do livro. Mas o serviço de informação pode justamente fazer isso. Buscar essa acessibilidade através de outros meios para dentro da biblioteca, não só por conta de um livro físico, mas atrelando a obra ao que ele pode ofertar de serviço. E aí eu vejo que, cara, para mim me abriu muito a cabeça instantaneamente quando ele fala: a biblioteca é um serviço de informação. Naturalmente, assim, não posso responder, né? Mas naturalmente a gente pensa a biblioteca como o depósito de livro, como o lugar onde tem as estantes de livro estático, né? Sem movimento, sem vida, porque tu vai lá, pega o livro e vai embora. Ou vai lá, senta numa mesa e lê um livro. Então, eu acho que mesmo, né, quando há uma situação que a gente tem aí uma preocupação pelo aluno fugir da biblioteca, a participação, quando tu fala do bibliotecário no planejamento, a participação do Foi bibliotecário o que ele trouxe, ó, pro no planejamento. Qual escola que convida o bibliotecário para fazer planejamento? justamente por isso, O que porque, vão... porque a biblioteca não é olhada como um serviço de informação. Por isso que ela não traz. Lembrei de outro caso. Orientei um TCC 2023 de uma estudante que agora está no mestrado lá com a gente. O TCC dela era sobre a constituição de um acervo antirracista na biblioteca escolar de uma escola particular aqui do município de Florianópolis. Atendimento à legislação que prevê a inclusão de conteúdos de cultura africana e afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Agora eu não lembro o nome da lei, né? Eu anotei nomes de leis relacionadas na biblioteca, essa eu não anotei. Então, para atender essa lei, a escola, como um todo, tem que chamar toda a sua equipe e começar a ver onde que vai entrar no currículo. Vai entrar em história, vai entrar em geografia, na língua portuguesa, em artes. Nessa escola, eles tiveram a sacada de chamar a equipe da biblioteca e dizer: vamos construir o atendimento a essa legislação com a participação do profissional bibliotecário. E aí foram desenvolvidos critérios. E o TCC, esse trabalho de conclusão de curso de biblioteconomia que eu orientei foi isso. Aí, os desafios relacionados ao estabelecimento de critérios para a constituição de um acervo que tenha finalidade principal de atender à legislação para a inclusão de temas de cultura africana, afro-brasileira e indígena no
processo pedagógico dos alunos. Então, chama o bibliotecário para participar. A escola vai fazer seu conselho de classe, seu planejamento para discutir ações, por exemplo, como projetos de estímulo à leitura ou a aceleração da leitura das obras do vestibular, que o Anderson tinha mencionado. O bibliotecário precisa estar junto para ele ser capaz de prover os alunos das condições de ter acesso à informação, dos recursos informacionais que estão disponíveis na cultura humana, no conhecimento registrado, e que a biblioteca é o lugar para isso ser construído. A gente trabalha muito com o conceito em bibliotecas de ação cultural. O que é uma ação cultural? É tudo que uma biblioteca faz que não é rotina, que não é emprestar, guardar, catalogar, né? Então pode ser uma mostra, uma exposição, Uma contação de história. uma contação de histórias, acontece Sarau. muito. Um sarau literário, convite de personalidades que venham para discutir um assunto, né? E aí a gente tem uma visão meio retrógrada, não tanto da biblioteca, mas da educação, que o professor que leva os alunos para dentro da biblioteca, ele está matando serviço, né? Ai, cara, isso É. Isso eu já aí- escutei. Não, Isso é o mas- tipo de coisa que eu já escutei. Não, O professor não quer trabalhar, Já que ele tá lá na levou os biblioteca. alunos para a biblioteca. E às vezes os alunos estão tendo uma experiência muito mais intensa, fazendo pesquisa, ou tendo uma roda de conversa, ou uma leitura guiada, uma leitura mediada, na biblioteca naquele momento. Isso não depende da disciplina, né? A gente não está falando de língua portuguesa ou literatura. Eu estou me referindo a todos os assuntos, incluindo a matemática, trigonometria, física. O conceito por trás disso é um conceito já muito famoso na pedagogia, na área da educação, que é o de aprendizagem baseada em recursos. Que significa o seguinte: não é a pregação da palavra do professor, é a capacidade do aluno de usar qualquer coisa como recurso para construir conhecimento. E aí a aula ministrada pelo professor é um deles. O livro é o outro. E aí o livro físico, que a gente sabe que não vai morrer, é outro. A biblioteca, o computador, a multimídia, o vídeo, o podcast e as atividades construídas pelos alunos desde o começo, como projetos ou trabalhos em equipe. Quanto mais a gente pensa na efetividade da aprendizagem baseada em recursos para formar uma inteligência afiada, uma inteligência que toma iniciativa de resolver problemas, que é o que eu queria que minhas filhas desenvolvessem na escola. É o que tu quer que teus filhos desenvolvam, é o que tu quer que teus filhos desenvolvam. Uma inteligência que não apenas obedece a alguém que disse alguma coisa e ele acreditou, mas uma pessoa que questiona e que encontra soluções. Quanto mais a gente pensa na aprendizagem baseada em recursos, mais o serviço de informação faz sentido. E aí o bibliotecário tem que estar na equipe pedagógica, Sim. não na equipe administrativa, né? O bibliotecário escolar é um educador, assim como a biblioteca escolar é um espaço educativo. E até porque, dependendo dos movimentos que a escola está fazendo enfim, nessa seara, o bibliotecário tem condições de dizer, olha, eu tenho espaço para tanto, eu tenho condições para X, professor, eu consigo colaborar com isso, então eu vou me preparar, eu vou mexer um pouquinho no layout da biblioteca. Enfim, as coisas acontecem por planejamento, o usufruto do espaço, dos recursos se tornam muito mais sadios, muito mais adequados, né, muito mais assertivos. Porque a pessoa também se planejou. Não chega lá um professor e, bom, vem com os alunos aqui. Né, e a bibliotecária não estava, o bibliotecário não estava nem preparados para aquilo. Né? Então, quando há essa informação, quando há esse planejamento, isso dá chance para que as coisas aconteçam. Né? Mas muitas vezes a desvalorização da cultura da leitura, ela, que é um dos itens, né, que eu trago para a gente discutir, às vezes ele não acontece só fora do ambiente escolar, às vezes ele acontece no próprio ambiente escolar, por parte dos educadores. Então, assim, nós temos uma desvalorização até muitas vezes politizada e equivocamente politizada, de que se você, por exemplo, é da área da literatura, se você é da área da sociologia, da filosofia, da arte, né, seja qual for, você está se posicionando em determinado ponto político na política nacional, né? Ah, sim. Então, tudo que você traz de movimento, de ação, de projeto, É questionado. sabe? E muitas vezes questionado não só pelos pais e pelos alunos, também por colegas educadores,
que entendem que aquele teu esforço, que aquele teu movimento, que aquele teu projeto, que aquela atuação, ela tem alguma finalidade política, por exemplo, né? E De quando doutrinação. de doutrinação, É. né? É uma Então, pena isso, né? e isso contamina o esforço de quem tá lá, cara, num esforço danado de fazer a meninada gostar e você entende isso, professor, que a desvalorização da leitura e da cultura também é um problema social, assim, de maneira geral? Sim, sim. A nossa tradição cultural é uma sociedade que lê pouquíssimo, O número de livros por habitante é um dos piores do mundo, né? um dos piores índices do mundo, de acordo com a OCDE, né? A Organização para o Desenvolvimento Econômico. Isso. É, eu tinha lembrado de uma outra coisa. Quando eu falo todas essas coisas sobre o serviço de informação e sobre o bibliotecário ser um educador e de que a biblioteca deve promover atividades que não são apenas a rotina de cuidar de livro, é claro que eu falo em nome de um tipo de biblioteca que não é todo bibliotecário que concorda. O que eu estou dizendo é polêmico, Não é todo bibliotecário que enxerga que enxerga assim. Eu estou aqui tentando representar uma posição de uma biblioteconomia que tem um pé ancorado na gestão, em uma gestão estratégica, competitiva da biblioteca e da organização da qual a biblioteca faz parte, seja a escola, seja a universidade Sim. e outras. E além de falar de gestão, eu tô aqui falando de uma visão progressista, ousada da própria atuação do profissional bibliotecário. Mas a gente sabe, por relatos que a gente ouve, por realidades profissionais que a gente tem contato, que tem bibliotecário que tudo que ele queria era ficar no cantinho dele ou dela, e quando começa a encher a biblioteca de aluno, ele começa a ficar irritado ou irritada. Então também depende dos profissionais da área da biblioteconomia fazerem a escolha por uma atuação que seja transformadora. Eu digo assim, o bibliotecário escolar é um educador. Tem muitos que não se veem assim, que gostariam de ficar ali catalogando, colocando o livro na estante, né? Pega o lote de livros que foi comprado, bota ali organizadinho, atende um ou outro aluno, um empréstimo, uma consulta, sem ter que se incomodar em ficar desenvolvendo, escrevendo projeto, estudando, né? Participando de formação continuada. E muitas vezes lendo uma ou outra obra também, né? Que A possa. leitura é constante. Mas agora tu imagina, então assim, pode acontecer de tu ter um número grande de gestores escolares que chamam o bibliotecário para participar da reunião de planejamento e o bibliotecário ou não vai, ou não gostaria de ir, Ou vai e não, ou vai e não não agrega contribui. nada. Então assim, eu estou falando de uma biblioteconomia que, com base no conhecimento científico mais recente, com base em pesquisas e evidências mais novas, a gente começa a propor isso, que a gente pense na biblioteconomia como uma atividade viva, intensa, de transformação de condutas, de transformação de hábitos, seja hábitos do leitor, seja hábitos da gestão, seja hábitos educacionais, mas isso não é uma unanimidade nem na nossa própria comunidade. Entendi. Aí, Aí então. de docentes. Não, de Você bibliotecários. disse. De bibliotecários. De bibliotecários. Como é que está chegando o aluno para a universidade hoje? Como é que está chegando o aluno para o curso? Eu sei que, obviamente, ele deve chegar com uma perspectiva de algo quando ele escolhe fazer biblioteconomia. Mas ele tem já uma visão mais progressista disso, de ser uma pessoa que atua de forma mais atuante, mais presente? Olha, isso cresce muito rápido no sistema de hábitos do nosso aluno de graduação, né? Acho que é essa a tua pergunta, o aluno de graduação em biblioteconomia. Sim. Vou falar do aluno da UDESC, alunos e alunas da UDESC. Aliás, uma saudação muito calorosa a nossos alunos e alunas da UDESC. Comemoramos dia 12 de março, dia da pessoa bibliotecária. Então, uma saudação aí à passagem desse dia, que para nós é um dia de reflexão e de militância da nossa atuação profissional, não só de comemoração, embora nós tenhamos muito a comemorar. Mas assim, o nosso perfil de estudante de graduação é um perfil que vem com esses hábitos de conectividade, de velocidade, de interoperabilidade pelas plataformas digitais. Aquilo já é muito naturalizado. Então,
lutar contra isso é um erro. O que a gente deve é tentar incorporar a cultura científica, a cultura humanística, através desse mecanismo. Então, o diálogo que a gente faz é sempre de promover um uso melhor possível desses hábitos de contato com a tecnologia. O nosso curso foca muito gestão e também o uso da tecnologia. Então, nós temos um curso de biblioteconomia onde a gente discute plataformas digitais, editoração eletrônica, catalogação automática, bastante doses do que é o digital. E essa parte o nosso aluno absorve com muita facilidade, porque já vem da cultura digital. Que ele é nativo, né? Sabe o que é mais difícil? É o que eu estava fazendo hoje de manhã, é tu pegar uma turma de 30 pessoas jovens, né? Uma turma de 30 alunos de terceira fase, que eu estava dando aulas de manhã, vamos ler o Platão. vamos ler o Platão, ou o Descartes, ou Santo Tomás de Aquino. Isso é que requer um resgate, que tu vai convencer de que a cultura tradicional acumulada pela civilização é importante de ser revisitada. Mas a gente, com muita sutileza e estratégia, a gente tem conseguido bom resultado. E assim, como que você chegou nesse universo? Né? Porque você hoje é o chefe de departamento de Da biblioteconomia, e não sou bibliotecário. E como é que você chegou lá, né? Porque quando você diz chefe, isso inclui a biblioteca da universidade? Não. Aí Eu sou chefe do departamento de biblioteconomia, que é responsável pelo curso de graduação em biblioteconomia. Tá. Então, mas aí você, quando entra na biblioteca da UDESC, entra como usuário, então. Sou um usuário da biblioteca. Tá. A gente tem uma equipe, a gente tem um sistema de bibliotecas na UDESC, porque cada centro da UDESC, são 16 hoje em dia, cada centro da UDESC tem a sua biblioteca com a sua coordenação daquela unidade. E aí depois tem a coordenação do sistema de bibliotecas da UDESC e da biblioteca central, que fica no Itacorubi, no campus 1. Onde fica o curso? Não, o curso fica na faculdade, na FAED. Na FAED. Fica na FAED, no que é no Centro de campus 1 também. Então, assim, a FAED hoje em dia tem biblioteconomia, pedagogia, história e geografia. É aquele prédio no centro ali? No centro. Ficava no centro. Aquele prédio amarelo? Ficava no centro, na Saldanha Marinho, Isso. até 2007. Desde 2007. Pois é, quando eu trabalhava em energia, ficava ali. Então, desde 2007, está lá no campus 1, atrás do CEART. Ah, ok. Tu entra na UDESC, vai para a direita é a reitoria e a ESAG, E para eu sei. frente é a biblioteca atrás do pátio, o CEAD, que é o Centro de Educação à Distância, está ali perto da biblioteca, e para a esquerda tem o CEART, e atrás do CEART a FAED, com 2 prédios. Tá bem bonita a FAED hoje em dia. São 2 prédios, um na frente do outro, e no meio tem um pátio com uma árvore. Assim. Eu vi uma foto desse pátio e eu pensei, meu Deus, mas eu nunca vi isso ali no centro. É um lugar Eu tava muito quebrando a charmoso. cabeça É a ali FAED pra- nova, mais ou menos nova, já vai fazer 20 anos de idade. E lá funciona o curso de biblioteconomia de graduação e o mestrado em gestão da informação, que é o PPG-Info, Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, que pega bastante gente da biblioteconomia, da área de gestão de dados, gestão de documentos, então arquivologia, administradores, engenheiros e o pessoal ligado à memória, estudos de memória e acervos de memória. Tu tinhas me perguntado... a chefia departamental. Então, assim, eu sou um professor, a cada 2 anos tem que eleger o chefe de departamento, que é um cargo administrativo que tem a ver com a organização das reuniões, a aprovação de coisas, a discussão da carga horária, do horário. Só que na UDESC, o chefe de departamento também coordena o curso. Então, embora eu seja o burocrata dos professores, eu sou burocrata dos alunos também. O aluno quer... Quem é mais fácil de lidar, professor ou aluno? Você vai ter que responder. Cara, os interesses são diferentes, tá? Os interesses são diferentes. Mas, assim, eu tenho sorte de ter uma equipe de professores em que a gente pensa muito com a mesma cabeça. Divergências de opinião ou de ponto de vista, muitas vezes a gente vê o colega abrir mão da sua opinião para fazer o que a maioria quis, porque daqui a pouco, em outra curva do caminho, ele é que vai querer que outra pessoa abra mão para o interesse da pessoa. Então, a negociação, talvez pelo nosso grupo ser pequeno e por isso coeso, mas a negociação no cotidiano do trabalho facilitou bastante.
Então, assim, eu estou de chefe de departamento, meu mandato termina em setembro. Ah, setembro. E eu não sou bibliotecário, eu sou filósofo. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Entrei na UDESC para ser professor de filosofia da educação, para dar aula no curso de pedagogia. Trabalhei com filosofia da educação cerca de 11, 12 anos, mais ou menos. E comecei a me interessar pelo campo da informação. Não tanto a biblioteconomia propriamente dita, mas os estudos de informação, o uso social da informação. E aí comecei a fazer pesquisa nesse assunto, pegar aluno da biblioteconomia para ser bolsista, escrever artigos sobre isso. Montei um projeto de leitura, um grupo de leitura. Eu tenho grupo de leitura na UDESC desde 2006. Vai fazer 18 anos já. E aí eu pensei, cara, ou eu vou para o departamento de pedagogia, ou eu vou para o departamento da biblioteconomia. E aí fui para a biblioteconomia a propósito disso. Chegou na biblioteconomia, eu não sabia muito bem o que fazer. Fiz outro doutorado em ciência da informação, para estudar o ensino de biblioteconomia. Olha só. E aí hoje eu estou bem mais encaixado no meu Sim. departamento por causa dessa segunda formação. Então, o que eu estudo de fato é isso, é dinâmicas da sociedade da informação. Na verdade, meu campo de pesquisa é desinformação. Desinformação? Desinformação. Eu estudo desinformação e seu combate. É o que eu venho fazendo já desde 2021, em caráter E tá assim... super atual, hein? Nossa Senhora, a gente Sim. nunca para de ter Desinformação. novas coisas para discutir. A gente não consegue acompanhar nem com as leituras, sabe? Porque muita coisa nova surgindo, relacionada à tecnologia e relacionado justamente a isso. E talvez aí a gente traga de novo a conversa para esse campo da biblioteca e da leitura. Uma das causas de a gente ter um público desinformado é que é um público mal acostumado em relação aos seus hábitos da discussão pública. Por exemplo, ler pouco. E aí alguém diz, não, mas eu estou toda hora lendo aqui no WhatsApp. Mas não é a isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a ler produtos culturais, produtos intelectuais que resultem de um trabalho cuidadoso e rigoroso das pessoas que escreveram aqueles textos. Primeiro, livros, né? Acima de tudo, livros. Mas também textos, notícias e conteúdos que tenham um rebuscamento, que tenham um padrão de qualidade mais alto. Para isso, exige um leitor que seja mais competente. E a leitura desse tipo de material, ela requer prática, exercício e muitas vezes orientação. Mas nós temos que formar esse leitor, porque esse leitor Sim, hoje não sim. existe. Falando em formação e falando, pensando no que tu disse, a gente entende que e aí na realidade das escolas privadas, a grande maioria das escolas privadas adotam sistemas de ensino, que são aquelas famosas apostilas, né? Sim. O material pronto ali, né? Em que ele tem uma espécie de compilação do conteúdo que vai ser passado em sala de aula para o aluno, e aí a partir daí ele vai dar continuidade ao seu processo de ensino e aprendizagem, fazendo os exercícios, enfim, utilizando as práticas ali. Pensando no que tu disse antes, né, com relação a formar o leitor, os sistemas de ensino hoje, eles acabam, de certa forma, favorecendo ou negligenciando essa formação do leitor? Em que termos? Nos termos de Por exemplo, a coisa do material de ensino pronto. Isso. Eu tô rindo porque quando recebi o roteiro dessa conversa, eu escrevi uma resposta meio mal criada para essa Mas questão. por isso que eu fiz a pergunta. Eu sei. Eu botei assim, ó. A pergunta como veio escrita era como garantir que os modelos de ensino pronto não negligenciem a importância da leitura e da pesquisa. E eu respondi, melhor seria garantir que não existissem sistemas de ensino prontos. Mas é claro que isso é uma utopia, por isso que eu digo que é uma resposta mal criada. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente para ganhar tempo, processo pedagógico, para ganhar tempo, algumas coisas a gente uniformiza. E isso é muito bom porque, por exemplo,
Tu tem um grande sistema de ensino que uniformizou seu processo pedagógico numa apostila, ou num conjunto de apostilas. Depois tu tem outras redes que compram aquela apostila. E isso a gente vê as escolas divulgarem, né? Vem estudar em tal colégio, a gente usa o material de ensino de tal sistema, que a gente sabe que começou numa escola e daqui a pouco aquilo virou uma editora de material didático. O problema não é a existência desse material, porque ele de fato acelera e uniformiza o cumprimento do currículo. O problema é quando as pessoas começam a acreditar que aquilo é tudo que precisa para a formação, e não é. E tem muita gente Que acredita nisso. Donos de escola, coordenadores, professores e pais, que acreditam que o sucesso da educação daquela escola está única e exclusivamente associado àquele sistema de ensino. Aí- O que é um problema grave, porque a escola atesta a sua incompetência pedagógica. Porque ela diz que vem pronto de fora, enlatado, e ela não tem condições de fazer por si mesma. Exatamente. Aí por exemplo, tu vai ter um conteúdo de biologia. Vai ter tudo na apostila já. Mas, sério que tu não vai pegar uma obra clássica do pensamento biológico para pelo menos mostrar algumas partes? Porque, claro, a gente não quer que um aluno de primeiro ano de ensino médio leia A Origem das Espécies, né, inteira, do Darwin, mas pelo menos conhecer o legado daquilo na sua materialidade, ali no texto original. Ou então uma espécie de atividade de pesquisa, onde a pessoa vai buscar outros recursos, como um vídeo, como um podcast interessante. Então, O nosso é interessante, tá, professor? eu tenho certeza de que sim. E é por isso que eu estou usando a palavra podcast. Quando eu falo podcast, eu já penso logo em vocês dois e no seu projeto. Cara, você é uma elegância, né? O problema é o seguinte: não deveria haver competição entre a apostila e o livro. Porque o livro é um trabalho autoral que tem uma outra natureza e que deve ser consumido num outro momento. Mesmo sendo um livro didático. Até o livro didático. Vamos usar uma outra analogia culinária, né? O miojo, o macarrão instantâneo Nissin, aquele miojo que fica pronto em 5 segundos ali, que dá de comer até cru, né? Mastigar torradinho, miojo, e o macarrão caseiro, que é feito do zero. Essas coisas são uma substituta da outra? Não são. O miojo tá ali para ti em 5 minutos fazer uma refeição, um lanche, uma jantinha. Fez, deu. O macarrão feito do zero é um momento que requer um dia de preparação, né? Tu vai escolher uma boa farinha de trigo, tu vai comprar ritual, o né? ovo, e aí tu vai amassar aquilo, tem que deixar a massa descansar, depois tu volta a massa de novo. Tem que esticar com o rolo, é super difícil esticar, atingir a textura certa. Ele quase não entrega que ele gosta de gastronomia também. Né? Corta aquilo tudo à mão, deixa a massa secar, descansar, para depois tu preparar aquilo, tu vai fazer com um molho de tomate que tu fez com tomate. Molho de tomate com tomate é bom. Por que eu digo? Não, sim, Tu sim. entendeu? Não, Hoje sim. em dia a gente tem que dizer que o molho é com tomate, porque a maioria das vezes a gente pega um saquinho de molho de tomate que custa R$ 2,30 e tem ali meio litro de molho de tomate que a gente não sabe o que tem dentro. A calabresa é tipo calabresa, tu já leu? A calabresa é isso, é uma linguiça defumada tipo calabresa. Tipo calabresa. Então, assim, o fast food representado pelo material pronto não significa, às vezes, que ele é veneno. Significa que é uma coisa rápida, que uniformiza, que acelera, que coloca a turma inteira em sintonia para, às vezes, tu se aproveitar daquela coletividade para atingir um resultado, principalmente em termos de desempenho em exames, em testes, em aprovações. Mas o legado cultural da humanidade é que é o original daquilo. Até porque aquilo foi tirado dali. Foi tirado dali por uma equipe super competente. Sim, que fez aquilo que a gente chama de conversão didática. Mas esses dois tipos de nutrição intelectual, eles não são não são concorrentes. Eles deveriam ser complementares numa vida completa. Assim como, por exemplo, comer miojo às vezes, comer cachorro-quente às vezes, comer bolacha recheada às vezes,
Faz parte da Sim, vida alimentar de uma pessoa normal. Tá ali, né? Mas ela precisa se alimentar de fruta de verdade, de verdura de De verdade, tomate tomar de, água, tomate de de verdade. tomate de verdade. Eu aprendi, agora vocês, desculpa que às vezes eu tenho esses insights e o Rony fica apavorado. Mas eu aprendi que chocolate logo vai ser uma iguaria. Não vai mais existir, né? Vai Porque não tem existir. mais cacau. Não tem mais. Existem poucos lugares do mundo em que o cacau pode ser produzido por uma questão até geográfica, né? E são pouquíssimos. Ele não consegue ser produzido em larga escala em outras partes do globo terrestre. E é uma cultura extremamente, assim, frágil e não vai existir. As gerações futuras não vão conhecer o chocolate que nós conhecemos. E logo também vai ser uma iguaria, caríssimo, né? Como diz, sabor chocolate, né? Então, inclusive, já é permitido que pequenas frações do cacau em determinados produtos possam ser chamados de chocolate. A legislação, inclusive, mudou para caracterizar o que é ou o que não é chocolate em Então, função de... a mesma coisa com conteúdos informacionais. Existe um teor de qualidade do conteúdo informacional original, Puro. resultante da pesquisa, tanto na literatura quanto nas diferentes ciências, matérias curriculares, e existe um material didático que ele é sempre uma readaptação, ele é sempre uma industrialização, uma uniformização do original. Lançar mão desses recursos que a gente chama de modelos de ensino prontos, numa visão estratégica de amplo alcance, que está pensando numa formação realmente sofisticada do aluno, significa que eu não estou substituindo o original pelo pronto. Eu estou Equilibrando. Aí a coisa vai para frente, vai Aí prospera. não substitui a literatura, é possível caminhar juntos, desde que a escola se proponha a fazer essa análise, porque se ela entende que a compra do sistema de ensino é completamente substituível, ou substitui, né, todos os outros recursos, aí ela vai matando a biblioteca aos poucos, e a gente vê hoje muitas bibliotecas em escolas sendo depósitos de livros, né? Sejam dos livros didáticos, especialmente na área pública, né? Que chegam aqueles caminhões de livros didáticos trazendo das editoras que foram campeãs de licitação, ou na rede particular de ensino, é onde geralmente as apostilas ficam, né? Até serem entregues para os alunos. Bem que agora eles também modernizaram. Boa parte das escolas já adotou o sistema de entrega em casa, né? Isso está sendo adotado por quase todas as escolas particulares. O aluno compra do sistema de ensino parceiro do colégio e a entrega já está sendo em domicílio, porque isso acaba... Nem passa pela biblioteca. Nem passa pela mais. biblioteca, nem passa pela escola. Mas depende muito da visão do gestor, né? O gestor tem que ter essa preocupação, tem que ter esse querer, né? Mas aí vem uma pergunta, assim, na sua opinião, o que falta hoje, em termos mesmo assim, né? Mais no sentido do incentivo mesmo, né? O que a gente precisa fazer para colocar mais motivação, mais gosto, mais tempero nessa meninada de querer ler, né? O que você imagina assim? Olha, eu imagino que tenha tanta coisa, tantos projetos, né? Mas assim, o que a gente poderia aguçar mais? Eu acho que qualquer boa resposta para a tua pergunta deve ouvir o conhecimento científico. E o conhecimento científico aqui sim me refiro ao conhecimento científico do campo da biblioteconomia. A gente tem uma Federação Brasileira das Associações Bibliotecárias, a FEBAB. Aliás, um abraço ao presidente da FEBAB, meu amigo Jorge Prado, aluno da UDESC. Ah, é mesmo? Hoje professor da USP. Ele é professor do nosso programa de pós, professor da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, presidente da Federação Brasileira das Associações Bibliotecárias. A gente tem a FEBAB. A gente tem o Conselho Federal de Biblioteconomia, que tem feito um trabalho muito grande de conscientização da importância da biblioteca escolar. Existe um movimento pela biblioteca escolar em andamento aí na classe profissional. Existem os conselhos regionais e as associações estaduais, como aqui em Santa Catarina, a Associação Catarinense de Bibliotecários. Um abraço a toda a equipe diretiva da ACB, na pessoa do seu presidente, Caio Martins, também nosso egresso da UDESC. As respostas sobre iniciativas para incentivo à leitura e formação do leitor envolvem conhecimento testado.
Conhecimento que deu resultado, foi avaliado e comprovado que deu certo. E isso é a ciência que faz. Que ciência? A ciência da informação, a ciência da leitura, que a gente chama de biblioteconomia. Então, ela não é só uma área técnica de como montar uma biblioteca e deixá-la aberta, mas de como aquele serviço de informação pode atingir o máximo do seu potencial. Do ponto de vista educacional, isso pega o bibliotecário, e o bibliotecário a gente tem observado assim, que tem assumido essa missão de estudar o assunto profundamente, e encontrar soluções, mostrar essas soluções para a comunidade educacional e científica, mas isso pega o professor também, professor de sala de aula. O professor está mais tempo com a sua turma, principalmente no ensino fundamental, às vezes o bibliotecário não tem tanto contato direto com os alunos, o que é uma pena. Uma coisa que a gente nota que tem dado muito resultado é o livro e a leitura fazerem parte do cotidiano da criança. Começando mais cedo. O mais cedo que tu puder imaginar. E o que é mais cedo que tu puder imaginar? 1 mês, 2 meses de idade. Melhor ainda, vou falar uma coisa meio esquisita, mas eu acho que vai fazer sentido. Com 5, 6 meses de gestação. Quando o pai e a mãe começam a ler para o bebê na barriga. De forma ultra entendeu? Aquilo se torna um hábito da família. Aquilo se torna um hábito da família, que aquela horinha da leitura, o papai e a mamãe estão lendo para o bebê que eles estão esperando. Isso pode ser uma semente de um hábito de leitura e de contato com livros, e de um contato com livros que ele não é apenas um lazer e uma diversão. Ele é uma prática do cultivo da inteligência, da sensibilidade, das habilidades de comunicação, que acabam tendo diferença no desempenho da pessoa depois ao longo da vida. Uma pessoa que tem o hábito de leitura rigorosa, de leitura de materiais de boa qualidade, seja literários ou científicos ou informacionais, ela é uma pessoa que enxerga além, que consegue acompanhar uma cadeia de argumentos e que, portanto, mais facilmente consegue se precaver contra falsidades, contra enganações, até na vida comercial e profissional. Né? Então, o contato com o livro, com o texto, com o conhecimento registrado, quanto mais cedo ele começa, mais fácil ele é de ser desenvolvido em etapas posteriores. Então, a gente está aqui falando que isso começa em casa com os pais, para que esse estímulo pela leitura, esse estímulo pela busca do conhecimento através da leitura, tenha já essa influência dos pais a partir das suas ações em casa e que isso naturalmente venha a refletir na sua vida estudantil posteriormente. Isso é um ponto importantíssimo, porque a gente vai girar na roda da sociedade, de um país que lê pouco, que não tem essa cultura solidificada, com robustez, mas que, de certa forma, trata isso com muita relatividade, de uma forma muito branda. Dentro da área da biblioteconomia, já que a gente entende que esse teu conselho faz todo sentido, e o que tu fala ali do intrauterino para fazer a leitura faz todo sentido realmente, mas partindo do pressuposto que a gente não tem isso massificado na nossa sociedade, sobra mais para a escola, sobra mais para a comunidade escolar. E aí, como é que a gente pode garantir essa presença de profissionais qualificados nessas bibliotecas escolares ou nas escolas em si? Talvez até para que a gente possa estimular isso de uma forma eficaz e abrangendo de forma mais intensa, um número maior, ou a grande maioria dos estudantes. Garantia é sempre uma perspectiva um pouco ousada. Se eu peço licença para ti para falar em estimular. Sim. Garantir, não pode garantir, né? Mas a gente pode estimular quem? A gente pode estimular quem tem poder para contratar. O gestor escolar ou os agentes públicos que desenvolvem as políticas públicas das redes, né? Municipal, estaduais ou federal. Para quê? Para reconhecer a biblioteca, o profissional de informação, o profissional bibliotecário e o serviço todo como
inteligência estratégica, como estratégia competitiva. Porque, para muitas pessoas, a biblioteca é um peso, né? Para muitos gestores, agora eu vou ter que dar conta de montar uma coleção, agora eu vou ter que dar conta de contratar 3 bibliotecários, porque tem que ter 3, não pode ter um só, né? Tem que ter um de manhã, um de tarde, um de noite, ou então um que trabalha alguns dias, os outros. Então, tem que gastar com isso. Meu Deus, já tem que gastar com funcionário, já tem que gastar com limpeza, já tem que gastar com espaço físico, eu já tenho que gastar com material escolar, e eu ainda vou ter que gastar com bibliotecário. Quando essa visão é substituída pela visão, de um lado, das instituições que abrigam a biblioteca, como parte de uma estratégia competitiva, fica mais fácil a gente contar com a facilidade de contratação. A contrapartida, quem é que dá? É quem forma. E isso é universidade e o próprio profissional egresso da universidade. As universidades têm tentado insistir nessa visão da biblioteconomia como uma atividade que envolve gestão, que envolve, em certo sentido, até empreendedorismo. E aí, pelo amor de Deus, eu estou usando o termo aqui num sentido bastante genérico, né? Mas é uma disciplina que a gente tem no nosso curso. Biblioteconomia da UDESC tem a disciplina empreendedorismo, justamente para a gente colocar o nosso aluno de graduação em contato com essa atitude de que ele não deve ficar preso numa rotina do que mandaram fazer, mas que ele deve acionar sua potencialidade, seu conhecimento técnico, para inovação. Até para negociação. Vou pegar um exemplo clássico de uma biblioteca que eu vi essa semana. Uma biblioteca lindíssima, até vou nomear aqui pela fazer esse reconhecimento, a biblioteca do colégio e da faculdade Sinergia de Navegantes. Fica na beira mar, mesmo, praticamente no canal de entrada ali, né, do Rio Itajaí, próximo ao porto, só que pelo lado de Navegantes, né? E o dono da escola teve que fazer um investimento. Ele quebrou a parede da escola, onde fica a biblioteca, porque ela está na beira do mar. E fez uma cortina de vidro espetacular. A biblioteca, de qualquer ponto de onde você está de leitura, você tem o vidro protegido, né, para a questão do sol e tal. Você tem uma visão do mar e da praia maravilhosa. Mas aí eu vou falar do empreendedorismo e da negociação da bibliotecária. Porque o que acontece? A biblioteca é linda, né? Elogiei ela e tudo mais, e até disse para ela que nós gravaríamos hoje. E aí eu comentei, como é que você consegue manter essa biblioteca dessa forma, né? Ela disse, a escola tem essa visão, tem o apoio da gestão, mas eu fiz uma negociação com o diretor da escola. Eu fiz uma negociação que todo o dinheiro das possíveis multas e coisas similares produzidos na biblioteca ficariam para uso exclusivo da biblioteca. Porque antes ia para o caixa comum da escola e seria usado para comprar um projetor, trocar uma lâmpada e fazer o uso do recurso para outras finalidades e nunca voltava para a biblioteca. E ela conseguiu essa negociação. Isso é empreender dentro do espaço dela, mas é empreender. É fazer uma negociação com o diretor da escola, mostrar os benefícios. E ela diz assim, Anderson, hoje eu tenho uma verba para poder atualizar a minha biblioteca, que antes eu teria que negociar, e isso dava confusão. Uma bibliotecária gestora. Né? Acho que é esse o nome. Tenho medo de errar, mas vou palpitar. O Porter fala de Michael Porter? inteligência competitiva. Sim. É isso. As 5 forças do Porter. Né? É isso, inteligência competitiva. Tu sabes que eu dei aula no Sinergia em Navegantes. Tu conhece então lá? Ano 2004 e 2005. Faz 20 anos que eu trabalhei no sistema de ensino Sinergia, fui professor das disciplinas relacionadas à filosofia e ética no curso de administração. E já naquela época, 20 anos atrás, era uma biblioteca bastante bem equipada em termos de títulos, pelo menos na minha área de conhecimento que eu conhecia mais, tinha muita coisa boa, e uma biblioteca com espaço físico adequado, e onde tinha um clima, assim, a biblioteca tinha um clima muito interessante, que eu acho que tem a ver com a cultura local, que é o seguinte, os alunos frequentavam muito a biblioteca. Chegava lá antes do horário de aula, estava cheia, a biblioteca cheia, e ela esvaziava porque o pessoal ia para a aula e enchia de novo no intervalo.
Então, uma biblioteca que tinha essa circulação de pessoas, que é o que a gente deseja. Aquele estilo de uma biblioteca silenciosa, que tu não pode falar, que não pode sentar 3, 4 pessoas para preparar um trabalho, isso é uma visão arcaica do que é uma biblioteca. A maioria das bibliotecas, quando tem condições, separa um espaço para o estudo individual, que ali é silêncio, mas deixa uma parte significativa do teu espaço físico onde pode conversar. Onde as pessoas devem poder conversar, jogar uma partida de xadrez. A minha filha foi proibida de jogar uma partida de xadrez na biblioteca do Instituto Estadual de Educação. Aí acionou o professor de matemática, falou com o professor de xadrez, falou e pediram para revogar essa regra. Porque a biblioteca deveria também poder abrigar uma iniciativa como essa, dos alunos irem lá e jogar sua partida de xadrez. Porque, claro, a gente quer que o aluno procure a biblioteca. Se o aluno já não quer ir para a biblioteca, aí chega lá levar bronca, puxão de orelha, sabe? Ah, não pode deixar o livro aqui. Ah, não pode fazer não sei o quê. Aí é claro que isso vai começando a gerar uma antipatia que já é provocada pelo nosso cenário cultural de pouca leitura e tal. Então é isso, eu acho que a gente ter profissionais qualificados depende um pouco do interesse de quem formar bem, de quem se forma em se manter atualizado, através da formação continuada, através do contato com a sua comunidade profissional, mas é também uma visão de gestão, de como a biblioteca escolar ela é um recurso que entrega valor, Eu queria, que amplia o valor. eu queria deixar duas coisas aqui pra gente e provavelmente vai ser assunto para um outro encontro. Tá? Duas coisas. A primeira é apenas um registro, né, em relação aos livros didáticos. Tá? Eu imploro que haja no Brasil uma urgente fiscalização sobre o mau uso do livro didático nas escolas, especialmente públicas. Caminhões de livros chegam no início do ano e são descarregados na escola, em depósitos muitas vezes com goteira e até xixi de gambá, tá? E no final do ano, esses mesmos livros voltam para os caminhões, muitos deles lacrados, e depois são descartados com dinheiro público e o material sequer foi usado pelo aluno. Tá? Então, primeira situação, eu imploro que haja no país uma séria fiscalização sobre a maneira como nós estamos tratando o livro didático no nosso país. Pela fortuna que é gasto. Posso traduzir isso? Pode. Enche o saco do seu vereador. Enche o saco do teu político mais próximo, que é o teu vereador. Pra ver o que tá acontecendo. Começa nas municipais. É mais Pede próximo. para ele, além de ser o legislador que vai lá na Câmara, que ele vá fiscalizar isso, que ele vá nas escolas, que ele Pra ver o que tá participe acontecendo. Se ativa. sairmos daqui agora e pegarmos a primeira escola próxima da gente aqui, nós vamos encontrar um depósito com livros didáticos lacrados e que vão ser descartados, tá? E por fim, professor, da minha parte era isso, Rony. Eu gostaria de pedir uma visão sua, né? Digamos assim, de culminância, né? O que você diria para um diretor escolar, seja ele da rede pública, seja ele da rede particular, um novo olhar, né, para as bibliotecas, enquanto muitas escolas estão diminuindo o uso, até o recurso, dando pouca importância. Nós sabemos que na contramão disso, né, existem diretores, gestores que fazem um uso bem adequado, investem, e tem bibliotecas lindas como essa do Colégio Sinergia que eu acabei de citar, que me surpreendeu. Inclusive, tanto o aspecto arquitetônico, a harmonia, iluminação, mobiliário moderno, equipe técnica profissional no local, área de contação de histórias, me surpreendeu mesmo, e até a gestão da biblioteca. Mas o que você diria, professor, assim, ó, um recado final, assim, ó, gestor, olha a sua biblioteca dessa forma. Eu acho que a tua observação é muito fértil, né? Fico até assim intimidado com o tanto de possibilidades do que a gente poderia dizer a um gestor para sensibilizar. Sobre o livro didático, eu queria fazer uma pequena observação.
fala dessa coisa do desperdício dos livros e tudo. Cara, o livro chega na escola para pertencer ao aluno, não à escola. O livro já pertence ao aluno. E é comprado Para o aluno. pelo número de alunos, né? O livro já pertencia ao aluno. Um livro didático ser jogado fora porque não foi utilizado, ou caiu em obsolescência, ou estragou, é pior do que ele ser queimado, cara. É pior do que ele ser queimado. Porque se chega uma turma de pessoas extremistas, fundamentalistas de alguma ideia, e falam, nós vamos queimar esses livros, isso pelo menos demonstra uma profunda preocupação em fazer alguma coisa diante de uma causa, que tudo bem que é uma causa negativa e destrutiva, mas o desdém, a negligência, o descaso com o livro é ainda mais desolador, ainda mais triste. Deixa o livro apodrecer, não vamos entregar o livro para o estudante, porque eles não vão usar, não vamos dar o livro para o aluno, que já era o dono do livro desde antes do livro chegar. Deixa apodrecer, deixa estragar, depois a gente joga fora. Isso é pior do que queimar, eu acho. É muito triste que a gente viva numa sociedade onde isso acontece. Eu já vi acontecer. Eu vi pilhas de livros apodrecendo em sala que era considerada biblioteca de escola, na rede estadual. Já vi, com os meus olhos. E o pior é que às vezes o livro não é utilizado porque o professor Que não quer usar. que não quer usar. E aí uma direção fraca, uma direção frágil, uma delegacia regional de ensino frágil e fraca que nos provisiona. Aí aqueles caminhões, aqueles baús, aqueles caminhões. Milhares, né? Centenas. E assim, ó, o professor não quer usar, de qualquer maneira, o professor não vai usar o livro, mas o livro já pertence ao aluno, o aluno tem o direito de ter o livro. Ah, mas o livro custa caro. Tudo bem, mas ele É dele? Foi é comprado? do aluno, pertence ao aluno. Tá na lei? Né? Então não é decisão do professor se o livro vai para a mão do aluno ou não. O aluno detém o livro como direito dele como cidadão que está usando o serviço público da escola pública, falando principalmente da escola pública. Acho muito difícil que uma escola particular jogue livro fora, né? Seria uma administração prodigiosamente perdulária. E aí eu passo a essa parte. Eu para sensibilizar o gestor educacional em relação à biblioteca, eu diria isso. A biblioteconomia é uma área científica inovadora, vibrante, que tá de olho no futuro, que está de olho nas novas tecnologias e que está de olho justamente nessa visão estratégica da biblioteca como um serviço que cria valor para o serviço educacional e cria esse valor em parceria com o professor, com a equipe da gestão e com o aluno. Né? É isso que os gestores chamam de cocriação de valor. Né? Então, o valor é criado na parceria do usuário e do prestador de serviço. Aí vem o valor. Então, o valor não depende só da empresa, não depende só do olhar do cliente. Ele depende de uma parceria. A biblioteca se aplica em gênero, número e grau a esse modo de pensar. E uma biblioteca atuante, funcionando bem, com a coleção atualizada e que está aberta para a comunidade escolar. E quando eu digo aberta para a comunidade escolar, não é só para o aluno. Os pais também. É para as turmas em aula e para as famílias, claro. Isso é uma coisa que parece assim, quem é que teve essa ideia? Para mim seria óbvio. Eu sou pai de uma criança que estuda numa escola, eu deveria poder pegar livro emprestado na escola. Eu fazia um curso na SPM lá em Porto Alegre e eu pegava livros para minha esposa. Sabe? Eu pegava, amor, que está... Pegava livros tranquilamente. Isso deveria abranger bem mais que os próprios pais, né? Deveria abranger a própria comunidade como um todo. Na escola pública, isso com certeza deveria. A escola funciona lá na Ponte de Maruim. Se você é morador da Ponte de Maruim, você deveria poder frequentar a biblioteca da escola. Sim. Só que aí é que tá. Hoje em dia a gente vive também, a gente sabe que fala isso, parece uma utopia. Porque tu chega numa escola em determinados bairros, tem um polícia armado na porta.
E só entra quem apresenta o documento, por causa dos ataques às escolas. Agora vê como é que a nossa civilização, que é a civilização da internet, a civilização da arte, a civilização da democracia, chegou num ponto de tamanha fuleiragem que certos extremistas atacam escolas. E aí a escola não é mais um lugar seguro. Mas na medida em que a escola é um lugar seguro e que a escola pertence ao público, aos cidadãos daquela comunidade, a biblioteca da escola deveria servir a comunidade toda, não só aos alunos. Claro, talvez tenha que regular sistema de empréstimo. E aí, por Não, exemplo, mas tudo é possível. mas tudo Até é uma o questão. acesso controlado, né? Tudo é Uhum. possível. Na verdade, com boa vontade e de sistemas e tudo é possível. Basta que vontade política e bom interesse. Na verdade, tudo, se você parar para pensar, tudo é possível. Porque, assim, é o sistema de entrada e saída de pessoas, você consegue controlar. Se você não consegue abrir para a comunidade inteira no primeiro momento, abre pelo menos para a família, né? Então, assim, na Ponte do Maruim, eu tenho certeza que as únicas bibliotecas existentes no bairro são de escolas. Sim, e a De da escola. FMP. E da faculdade, da Municipal de FMP. Palhoça, da faculdade, verdade. E eu vi E assim, desculpa só te interromper, só para trazer mais um exemplo, por favor. mas quando a gente fala da comunidade presente e do acesso que a comunidade tem à biblioteca, coisas que eu já vi positivamente também em escolas públicas com relação a isso, é você ver que a biblioteca ela é atuante, que ela funciona quando existe uma APP atuante na escola. Quando tem uma associação de pais e professores atuante e que atua em conjunto com a gestão escolar, a gente vê as coisas acontecerem mais facilmente também. Você tem um nível de gestão e de organização, assim como de cuidado, de cultura. Eu acho né? isso muito mais forte no interior, sabia? Sim, Eu a acho gente que vê muito mais no no interior. interior. Nas cidades vizinhas aqui mais interiorâneas, a Exatamente. gente vê isso muito forte. São Pedro de Alcântara, a gente vê nas cidades Águas ali, Mornas. nas margens da 282, mas é com a participação da própria comunidade na associação de pais. E o que eu ia dizer é o seguinte: se tu tem uma escola, os pais vão na escola porque eles querem falar com o professor. E é normal no cotidiano escolar que o professor preste contas do seu trabalho pedagógico aos pais. Seja no conselho de classe, na visita semestral, Atendimentos no nos começo do boletins, ano, isso. ou em atendimentos esporádicos, ou às vezes numa hora marcada, em que os pais vão lá e eles querem ouvir dos professores como está sendo feito o planejamento, como está sendo feita a orientação educacional. A biblioteca deveria fazer a mesma coisa, deveria receber os pais dentro da biblioteca. Dizer, ó, essa é a nossa biblioteca, a nossa coleção está sendo desenvolvida e atualizada segundo tais e tais critérios, nós temos aqui tais e tais projetos que são fixos, periódicos da biblioteca, temos aqui essa pessoa bibliotecária, que é o bibliotecário ou a bibliotecária da escola, que participa das reuniões, está aqui para atender todas as suas dúvidas e responder suas perguntas. É uma prestação de contas que uma biblioteca só faz, pelo menos na rede privada, se ela tem condições de oferecer um produto de qualidade. Mas, como eu disse no começo, é barato fazer isso. Professor, fazendo uma contribuição final, você mencionou que tem algumas leis. Tem alguma lei específica que rege a função do bibliotecário na escola? Eu tô aqui para mencionar, eu estava até olhando aqui os meus alfarrábios por causa disso, né? Eu estava... o quê, professor? Eu tenho que guardar essa palavra aí. Alfarrábios. Não sabe o que é? Eu não. Quando tu anota coisas em papeizinhos, assim, tipo, que não é um bloquinho, que são... Um post-it, pode ser? papeizinhos soltos, assim. A nota fiscal do supermercado. Rabiscos. Tá. A gente chama isso de alfarrábio. Tá. Por quê? Por causa de um grande sábio árabe chamado Al-Faharab. E o Al-Faharab nunca escrevia num caderno, num papel. Era sempre assim, tudo rabiscado e espalhado, e depois tinha que juntar tudo aquilo para poder saber o que ele realmente estava pensando. E ele conseguia. Bom, Os assistentes dele conseguiam. Né? A gente tem uma lei que é a lei 14.837 de 2024. A 14.837
É a mais recente 24 nossa. agora, sim. 2024. O presidente da República sancionou ela abril do ano passado. Ela estabelece o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Então, ela é uma lei que abre uma política pública. Agora a gente vai ter um tempo de adaptação de todas as bibliotecas escolares do país a esta lei. E essa lei diz assim, ó: para os fins desta lei, considera-se biblioteca escolar o equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo. E aí tem uma lista de objetivos que devem ser perseguidos por aqueles que por aqueles que regem. Tá. E outra coisa interessante que eu lembrei de anotar, existe uma ISO, International certificação. Standard Organization, né? A instituição mundial de padrões, A ISO. que é a ISO, a gente conhece a ISO 9001, que é a ISO da qualidade, né? Sim. Existe uma ISO de bibliotecas. Isso é agora para mim novidade. É a 11620. A ISO 11620 tem 54 critérios Para serem alcançados. de qualidade de bibliotecas. Escolar, universitária, comunitária, pública, jurídica, contábil, particular, não importa. E esses critérios são divididos em área. E aí tem, por exemplo, uma das áreas é uso do acervo. Outra área é o espaço físico, tecnológico, profissionais, projetos, várias áreas. Então, assim, existe um aporte para dar sustentação a um trabalho de biblioteca cujo resultado é imprevisível, um negócio assim que leva a qualidade do serviço informacional muito longe. E valoriza o profissional, né? Se alguma Sim. escola, instituição pública, particular, qualquer biblioteca do país, se alguém souber de alguma biblioteca que tenha ISO, É a ISO 11620. a ISO 11620, por favor, comente aqui nesse episódio, porque nós queremos parabenizar, porque eu, particularmente, não sou um grande frequentador de bibliotecas, admito isso, mas eu nunca ouvi nunca vi nenhuma biblioteca colocar isso lá nas suas divulgações da ISO, né? Então, se alguma biblioteca brasileira tiver, por favor, comunique com a gente. Querido Rony, foi realmente um convidado incrível. Eu só trago pessoas de garbo e elegância para começar. Meu amigo, eu também. Os meus convidados são de garbo e elegância. O Rábio. Alfarrábio. né? Alfarrábio. Então, Tu sabe, Anderson, que eu conheci o Rony antes dele ter feito a sua fama como motociclista internacional. Né? Ele lá fez em uma Uruguai, viagem. no Uruguai. É isso, onde ele teve o seu acidente. Mas aquilo acabou redundando para sua fama, porque assim, ó, a maneira como o cara lida com a adversidade é que qualifica seu brio, seu valor, né? Isso. E aí o mundo da moto é isso, né? Uma coisa que parece fácil aí, acessível para todo mundo, mas a hora que tu tá na estrada fora do teu país, montado em cima de uma Harley Davidson, e aí tu sofre um acidente, é que tu descobre quem são teus amigos e que tu descobre do que tu é feito, né? Então, assim, eu tinha brincado contigo no começo, né? Que eu conhecia ele quando ele ainda passava na porta do banco, porque ele não era cheio de pino. Mas isso provavelmente é uma experiência que também, embora seja desagradável no seu Sim. palatar, mas ela marca a experiência da gente com esse estigma da superação e da capacidade de se reinventar e de se recriar, que é o que a gente espera desenvolver em todo mundo. Né? A mobilização que ocorreu foi um negócio extraordinário. Quando eu cheguei no hospital da ambulância que tinha me recolhido do local do acidente, quando eu cheguei no hospital, já tinha uma pessoa lá de um motoclube local me aguardando para ficar à disposição e fazer uma intermediação com o hospital. Essa pessoa era um enfermeiro que também era um motociclista. Só para tu ter noção. E assim foi. E assim foi durante todo. São Paulo. E aí, sem contar as pessoas que estavam comigo, nós estávamos num grupo de 8 motociclistas e que ficaram dali comigo até o momento que eles me transportaram de volta. Eles não arredaram o pé 1 minuto.
Cara, incrível. Não, essa história eu conheço bem. Foi uma semana ali. Toda vez que eu vejo Motoqueiros Selvagens, o filme, eu lembro de ti. Que aquele filme é demais, né? O filme. Você assistiu o filme? Do Motoqueiros Peter Selvagens? Fonda? Sim. Tá, Não, o Motoqueiros Selvagens. Ah, aquele do John John Travolta. Travolta, tá. E o... Aquele filme é muito bom, cara. Os caras saem lá numa crise de idade, né? E saem rodar pelos Estados Unidos. Foi muito bom. Professor, se alguma escola, se algum dirigente, se algum gestor, se algum professor quiser entrar em contato Prefeitura. com prefeitura, quiser entrar em contato com o curso de biblioteconomia da UDESC, em especial a pessoa do chefe de departamento do curso, para poder ter orientações, quem sabe até alguma consultoria, alguma espécie de orientação prática para transformar o seu serviço de informação, como é que essas pessoas te acham? Olha, nós temos em andamento no nosso departamento vários projetos de extensão universitária que servem justamente para a gente estender e levar o conhecimento produzido na universidade para as comunidades. Nós temos um programa que atende às necessidades informacionais da população privada de liberdade, na penitenciária e no presídio. Nós temos uma biblioteca cidadã que funciona na Passarela Negro Querido para pessoas em situação de rua. Mas para esse tipo de consulta, assim, mais próprio do que tu perguntaste, ou seja, quer alguma sugestão, indicação de profissional, aí pode entrar em contato diretamente com o departamento de biblioteconomia. E aí basta procurar ali na nossa página faed.udesc.br, o departamento de biblioteconomia. Que grande prazer te ter aqui. Da mesma forma. Foi um momento muito feliz da minha carreira, viu? Olha só, querido. Primeira vez que eu falo num podcast na vida, rapaz. 20 anos de ideia. Olha aí, eu quase virei o copo emocionado. Que bom que tenha sido nosso. Que bom que você vai lembrar da gente com carinho. E queremos mais vezes a oportunidade de tê-lo conosco, né? Também com outros colegas, né? Que a gente possa também convidar. Nosso carinho pela Universidade Estadual, né? Toda a sua importância, né? E tudo que ela faz aí nos seus mais diversos campi, cursos, né? E tudo mais. 60 anos esse ano. 60 anos de UDESC? 60 anos de UDESC. Olha só. Comemoramos em maio desse ano. Que legal. Professor, vai pegar BR? Vai. Vou para BR. Eita, nós. 101 e 470? 101 e Jorge Lacerda e 470. Ele me falou uma coisa que serve de lição para ti. Jorge Lacerda? Ah, Então vai pegar 101 depois é 470, correto? não, eu pego a Jorge Lacerda em Ilhota. Ah, sim. Aí eu saio lá na Ilhota e aí eu entro na 470. É melhor? Eu ganho 8 quilômetros, né? Ele me contou uma coisa que ele faz esse enfrentamento de BR. Eu falei que tu fazia isso praticamente toda semana. Mas ele deu uma lição, eu acho que serve pra ti. Como é que tu encara a BR? Ah, eu desligo da preocupação ali de dirigir e vou fazendo minhas reflexões, minhas divagações de outras coisas, né? Então eu tô ali na BR, é um momento em que eu meio que me retiro da rotina e vou pensando... Ah, mas eu também faço isso. Né? Então, não, eu também faço, só que daí eu fico bolando estratégias aí e tudo mais. Mas ontem foi sofrido. Ontem eu peguei fila de Joinville e Itapema praticamente. Assim, tá, a nossa 101 tá caótico. Ela já colapsou e não tem condições mais de... Aquele horário entre 5 e 7 e meia da noite, dos dois lados, com grande piora, né? Naquele trecho ali, Barra Velha e Itajaí, Balneário, né? Ali sim, tá dos ali dois tranca lados tudo. e todas as vias também. A Jorge Lacerda, a de Brusque, tudo tá um caos. Mas muito bem, você acompanhou mais um episódio do nosso podcast Escola e Voz e eu convido o meu amigo Rony para fazer o encerramento oficial do canal. Episódio muito especial. Temos aqui a presença do professor Dr. José Morelli Matos, professor chefe de departamento do curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual de Santa Catarina. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Para você que acompanhou esse episódio, acompanhe também nossos demais episódios que estão aí nas plataformas de streaming. Estamos na Amazon, no Spotify, na Apple. E se você quiser ver a lata bonita do Anderson, pode acompanhar no YouTube com áudio e imagem. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe os nossos podcasts, os nossos episódios, ative as notificações, dê a sua sugestão
E segue com a gente que daqui a pouco tem mais assunto bom com vocês. Muito obrigado e até mais. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.